E o Cruzeiro que tentou nas últimas janelas de transferências o atacante uruguaio Brian Rodrigues pode assisti-lo a qualquer momento se transferir para o Ajax. O clube holandês ofereceu 12 milhões de dólares ou 62 milhões de reais ao América do México para confirmar a concretização desse negócio até o fim de semana. A pressa no Ajax porque a janela de inscrições por lá se encerra na próxima quarta-feira. O Cruzeiro chegou a fechar com o Brian Rodrigues um acordo verbal, faltou sim do América do México. E mesmo depois de duas propostas, Cruzeiro e América não se acertaram. Brian Rodrigues, que já havia estado na mira do Cruzeiro em outras janelas de transferências, atacante uruguaio de 26 anos de idade, que pode jogar pela direita ou pela esquerda e que na atual temporada tem 6 partidas com 3 gols e 2 assistências. Vamos juntos com as primeiras do dia. Nesta sexta-feira, teve jogo ontem, Copa do Brasil, Grenal, hein? 0-0, jogo no Beira-Rio, em Porto Alegre. Dos duelos aí de Copa do Brasil, clássico em Minas, tudo igual. Decisão, terça-feira na Arena do Bairro Califórnia. Clássico Grenal do Sul, Inter e Grêmio, tudo igual. Decisão na outra quinta na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O Vasco saiu na frente do Vitória, 1-0. Jogo quarta-feira no Barradão, em Salvador. O Palmeiras é quem colocou aí os pés na semifinal com a vitória por 3-0 para cima do Santos. Na semana que vem conheceremos os semifinalistas da Copa do Brasil 2026. Lembrando que é final única, hein? CBF mudou aí o regulamento e vamos torcer para que o Cruzeiro possa buscar esta vaga diante do Atlético Mineiro. Só que antes de pensar em Copa do Brasil na terça, o Cruzeiro estará neste sábado no Rio de Janeiro. A bola vai rolar às 9h20 da noite, às 7h20 começa o nosso dia de jogo aqui na Samuca TV. Estaremos diretamente do Rio de Janeiro, hoje inclusive, no nosso Esquenta para o Jogo. O Mike Costa vai acompanhar a chegada do Cruzeiro ao Rio para a gente ver ao vivo a lista dos relacionados. O que vai fazer o técnico Arthur Jorge? Leva algum garoto para compor ali a zaga? Porque o Jonathan Jesus, por mais que tenha treinado, recuperado de uma luxação no ombro, talvez ele fique fora desta viagem. O Fabrício Bruno vai cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo. Então chama algum garoto para essa lista dos relacionados ou vai apenas com João Marcelo e Vidalba? Uma tendência de time mesclado, time todo reserva. O próprio Arthur Jorge já disse que ele não gosta desse tipo de situação. Poderia mudar por se tratar de um jogo e somente esse jogo para deixar o Cruzeiro com chance de brigar por um título grande nesta temporada? Então, algumas destas dúvidas ainda serão definidas aí pelo Arthur Jorge, mas é fato que é um Cruzeiro focado na terça-feira, mas sem esquecer desse jogo diante da equipe do Vasco em São Januário. O Vasco que está ameaçado pelo rebaixamento, o time bastante pressionado e vai aí para cima do Cruzeiro para tentar voltar a vencer na Série A do Brasileirão. É aguardar, e hoje a expectativa maior é porque a comissão de arbitragem da CBF vai definir quem apita o clássico de terça-feira na Arena do Bairro Califórnia. O Cruzeiro na expectativa, acompanhando todas as possibilidades e aguardando quem será o árbitro escolhido. E também, no Rio de Janeiro, o Cruzeiro de olho se o STJD vai confirmar hoje a data do julgamento do Caio Jorge. O Caio Jorge foi denunciado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva por causa ali do lance com o Juan Tressoldo, zagueiro do Atlético Mineiro. Cruzeiro trabalhando aí com o seu jurídico, aguardando se o julgamento será na segunda-feira ou se será depois. Se não for na segunda-feira, o Caio Jorge estará liberado para a segunda partida sem depender de qualquer possibilidade de julgamento no STJD. Tá falado, pessoal? Ô, Capitão, me responde assim, na lata. Lúcio merece ser titular no Cruzeiro, sim ou não? Ué, se ele estiver fisicamente apropriado, ele merece oportunidades. Por quê? Porque ele é um bom jogador, CJ. E no lugar de? CJ, então, seria, na minha opinião, ali na vaga do próprio Wesley, talvez. É? É, sim, o Wesley tá oscilando. Fez um bom jogo contra o Mirassol, aqueles 20 minutos fulminantes, mas os outros jogos ele oscilou bastante. Inclusive no Clássico eu nem gostei dele em campo, pra te falar a verdade. E o Lúcio, nos 10 minutos que ele esteve em campo, pô,
uma assistência pro Wanderson fazer gol. Ele deu assistência pro Wanderson, CJ. Wanderson, CJ. Contra o Corinthians? Contra o Corinthians. Só por isso ele merece uma oportunidade. Mas fisicamente eles têm que estar apropriados. Se não estiver apropriado fisicamente, CJ vai comer banquinho sim, porque é assim que tem que funcionar a vida no futebol hoje. Você tava dando sorrisinhos quando eu Não, falei? na hora que você perguntou, ele falou, tem que jogar. Eu falei, É. mas eu queria perguntar o que você perguntou, no lugar de quem? Se ele tem que jogar, alguém tem que sair. É. Mas eu achei que ele ia falar até em outra posição. Eu achei que você ia falar KJ. Eu achei que o Eu- cabido ia falar. Eu também. Eu fiz a sua pergunta falando assim, ele vai responder KJ. É. Quando ele falou Wesley, eu falei, olha, me surpreendeu. Pra Exatamente. você era no lugar do KJ? Não, ainda não. Ainda não. Eu não tiraria o Caio Jorge ainda Eu não. queria esse corte, né? Eu queria. Não tiraria ainda não. Por que? Eu perguntei. Infelizmente. Mas assim, o Arthur Jorge vai falar sobre Exatamente. isso, né? Porque ele tá, talvez o Lúcio tá numa fila lá atrás e nós estamos falando ele aqui na frente. Você acha que a vontade do torcedor ou da imprensa, ou a nossa, é maior do que a do Eu Arthur acabamos Jorge? de falar aqui muito mais. acabamos É? de falar no espaço interativo de Scarpa, Dudu e companhia. Pode ser que seja parecido neste momento. O Arthur, ele tá nos acompanhando, ele mandou aqui, ó. O Lúcio tem 6 partidas pelo Cruzeiro desde que foi anunciado. E ele foi acionado só... Já tem 6 partidas do Cruzeiro desde que o Lúcio foi anunciado. E ele foi acionado em 2 jogos. 20 minutos contra o Corinthians e 10 minutos contra o Flamengo. Ele entrou bem contra o Corinthians, não foi isso? Foi. Isso. Contra E o Corinthians que ele aí entrou o Arthur bem. disse Na que estreia dele. fisicamente ele tá abaixo. É isso. Mas já tem Abaixo um mês do Caio que ele Jorge, tá aí. Quanto Neisser, tempo ele tá aí? Wesley, João Costa. Todos esses caras estão melhor fisicamente do que o Lúcio. Temos e por isso uma- ele não tá sendo escalado. Temos uma matéria no rede98.com.br sobre isso, viu, CJ? O Lúcio, ele tá abaixo fisicamente, né? E pra jogar no Cruzeiro hoje, você precisa estar nos cascos, principalmente pelo que pede o Arthur Jorge. Acho que ele pode jogar na do Wesley, acho também que ele pode jogar na do Caio Jorge. Só que eu, particularmente, gosto dele, porque ele não é nem um ponta-ponta e nem um centroavante, né? Se eu tivesse que ilustrar, talvez, uma posição Ele é o pro Peck. Lute. Não, ele é quase um segundo atacante. Segundo O atacante, eu Peck, concordo. o Peck... Não, o Peck é ponta, né? Ah, ponta? Ponta-ponta. Tô com você, CJ. Eu acho que o Peck... Quer dizer, o Ele- Peck ele pode exercer o papel Pode. de ponta a ponta, mas eu gosto mais dele sendo esse cara Segundo, que vem de fora pra dentro sendo um segundo atacante. O Arthur ainda complementa, o Lúcio não atuava em jogos oficiais desde 21 de março. Ele tava na pré-temporada com o Neon e tinha atuado só em 3 amistosos pela Dominado esse equipe em time. julho. Então Parte justifica um física. pouco da parte física que também tem a falta de ritmo. Mas, CJ, tem uma questão, cara. O reforço, ele só se torna um reforço mesmo, a contratação só vira um reforço quando começa a jogar, cara. É o caso do Sinisterra. Então a parte física é muito importante, o Lúcio ele precisa recuperar isso. Agora, pro Lúcio, eu passo um pano. Agora, tem outros jogadores, eu acho que tanto em Atlético quanto Cruzeiro, se a gente parar pra pensar, que estão devendo, a gente tá, cara, entrando em setembro e tem jogador que tá devendo fisicamente. Quem? Cara, principalmente no Atlético, né? Que a gente tá falando um pouco mais do clássico. Cara, Maicon e Minda também. Aí a gente vai voltar a resenha um pouco pro Atlético. Acho que o foco agora é mais o Cruzeiro. Mas do Cruzeiro, então, quem? Você acha fisicamente? Cara, É claro que o Sinisterra, que agora tá out, a gente sempre falava É, da parte tem essa médica questão. dele, né? Então, assim, me incomoda um pouco, cara. Me incomoda de estar em Mas- setembro mas discutindo pre- parte física. O mas- Lúcio não entra nesse caso, porque ele acabou de chegar. Mas preparação física no Cruzeiro... Eu também, por isso que eu perguntei quem. Eu não tô conseguindo enxergar, Não, não. é porque eu pensei no Sinisterra, mas o Sinisterra agora tá machucado, tá out. fora. Então, eu acho que não cabe agora pro Cruzeiro essa questão. Mas essa parte dele jogar só em março, justifica. E aí é um cara que, beleza, jogou só em março. Quando que ele vai estar pronto fisicamente? Quando que o Arthur Jorge vai poder olhar pro banco e falar, esse cara tá no nível de competição dos outros? O fato- Porque ele joga mais bola que o Neise. O fato do Lucas Silva ter dado uma desidratada é parte técnica, gente? É opção completamente Arthur Jorge? Opção total, Total. CJ. Então não é nada físico, é uma parte- E assim, e não tem a ver com o Lucas Silva. Ah, Pra mim não tem a ver com o Lucas Silva. Não deixou de entregar. mas Lucas tem Silva não torcedor deixou... pedindo, tá, Miranda? Então, mas o Lucas Silva não deixou de entregar e todos nós sabemos o que ele entrega. Que é bom, que é bom. O Lucas Silva apresenta dentro de campo, pra mim é bom. Só que, cara, hoje, Romero e Gerson, ele vai jogar no lugar dos dois? Alguém fala que ele joga muito melhor do que os dois, fisicamente ele é muito melhor que os dois? Difícil. O Matheus Henrique e o Zé Lucas, quando entram
Entrou mal. Mas o Zé Lucas tá na frente dele hoje, né? Então, os dois estão Tá? na frente. Acabou de chegar. O Lucas Silva é o quinto hoje. O que eu vejo. Eu defendi muito o Lucas, mas é difícil, não O vejo Matheus que- Henrique Não, tá mas até é na porque nós frente do Zé tivemos aí, Lucas. ó, o Romero suspenso em Brasileiro e Libertadores, tivemos. Aí o Mateuzinho, o Mateuzinho quebrou um nariz, que teve problemas. Chegou a ficar fora de jogo. Pois é, e aí o Lucas Silva não entrou. Foi Zé Lucas. Foi... Ele é o quinto. Hoje o Lucas Silva é o quinto Gente, reserva. e é quinto natural. jogador da posição. E é natural, gente. Mas Uma na coisa hora é o de rodar cara- assim, você não pode uma aproveitar o coisa é cara? mas aí você não vai rodar o Zé Lucas, que acabou de ser contratado? O Zé Lucas tem que jogar. E gente. que o holofote tá todo nele, aí você não vai pôr o Zé Lucas? E ele O não que joga eu- com 3, ele só joga com 2. E- Ele não abre mão de jogar com E as aí, pontas. e aí tem um ponto muito interessante. O que eu vejo o torcedor do Cruzeiro às vezes pedindo, o que eu acho uma insanidade, é pedir o Lucas de 10. Não vai jogar assim. Aí, gente. Arthur não vai jogar aí, assim. gente, vamos colocar um pouco a cabeça no lugar também. Vamos segurar um pouco a emoção. CJ, é natural que perca espaço. O Cruzeiro precisa dar upgrades. E nesse upgrade, infelizmente, a gente não vai ver o Lucas Silva dando esse passo junto com o clube. É natural. Isso é natural do futebol. E tem que ser assim. Você não pode ficar estagnado. Então, ou ele E aí- aceita ou ele sai. É Não, isso. ele pode dar a resposta em campo. Porque em algum momento ele vai ter a oportunidade dele, CJ. Seja começando jogando ou entrando ao longo do jogo. Quando ele entrar, se ele entrar bem, a gente fala assim, cara, olha como o Lucas Silva tá bem, faz falta no time, ele vai voltar a ter mais oportunidades. É normal, o Matheus Henrique tava sendo muito criticado. Começou a jogar bem, passou à frente até do próprio Lucas Silva, que em um certo momento tava à frente do Mateuzinho. O Arthur Jorge, em algum momento, ele vai dar oportunidade pro Lucas Silva, não tenho dúvida disso. Eu E tenho. ele tem que aproveitar quando essa oportunidade chegar. eu também Mas tenho. pode ser num Tem. jogo que ele vai, por exemplo, final de semana, ele vai poupar alguns jogadores, pode ser que no segundo tempo ele dê uma oportunidade pro Lucas Silva pra fazer essa gestão, porque o Lucas Silva internamente é um cara muito importante. Muito importante, ele é o capitão do time. Se tiver jogando todo mundo, ele é o capitão do time. Mas cara, o Zé Lucas chegou jogando muita bola. O Mateuzinho voltou da Copa jogando muito bem. Não tem como você A dinâmica tirar esses desses caras é porque- diferente. Não, acho que a Do dinâmica- Lucas Silva? Eu acho que característica é diferente. Característica, O que eu falei, o Lucas joga bem. Mas pra mim, o Arthur Jorge não tá esperando uma resposta do Lucas Silva. O Cruzeiro sabe, todo mundo sabe o que o Lucas Silva entrega. A chance do Lucas Silva, sabe qual que é? Qual? Se um desses caras começar a jogar mal. É a chance dele. Se esses caras mantiverem um bom nível, o Lucas Silva não joga mais. Ou Caraca. entra minutos. Por exemplo, o jogo agora é sábado. Se ele entrar com, por exemplo, Zé Lucas e Matheus Henrique, o Lucas Silva tem chance de entrar no jogo. Mas pra mim é muito mais. Se esses jogadores titulares não tiverem sucesso, aí o Lucas Silva volta a ter chance. Tanto que, mesmo não jogando mal, os volantes, o Cruzeiro perdeu o resultado, o Lucas Silva foi sondado. Não é porque o Lucas Silva jogou bem, porque ele nem jogou. Então toda vez que o time perder ou alguém não jogar tão bem, vão sondar de novo Mas o Lucas Silva. isso- Então não é muito nem por ele, eu acho que é muito mais pelos outros ou pelo resultado. Mas quem sonda é o torcedor. Que É. tem uma idolatria muito forte e importante com o Lucas Silva. E tá errado. Isso eu respeito. É claro, Eu tem só história. acho que o torcedor também tem que ler o macro. Tem que ler. Tem que ver o que tá acontecendo dentro de campo. Acho que vocês foram felizes. No e chat, assertivos. a gente vê muita resenha, até no nosso espaço interativo, que vai rolar agora também no próximo intervalo, a galera falando de tirar um ponto e colocar o Lucas Silva. E aí, alguns colocando o Lucas Silva como um 10, outros soltando um pouco mais o Gerson. O Arthur Jorge não vai tirar um ponta, gente. Não vai. Quando tinha o Christian, que ele era doido pra jogar com 2 pontas. Agora que não tem o Christian, ele não vai tirar um ponta pra colocar outro volante. Isso não vai acontecer. Pode ser o gosto do torcedor, cada um ter seu gosto de como quer que o time jogue, ter o respeito, a idolatria pelo Lucas Silva que ele conquistou e com muitos méritos, mas o Arthur Jorge não vai mudar o esquema pra encaixar nem o Lucas Silva, nem o Mateuzinho, nem o Zé Lucas, ninguém, cara. Se ele for tirar um ponta, ele vai pôr outro ponta. Se ele tirar o Wesley, ele vai olhar pra João Costa, pro próprio Lúcio, talvez pro Vídeo Real. Ele não vai colocar outro volante, CJ. Olha o Arthurzito. Arthur, que não é o Jorge e que tem Mesquita. Salve, Arthur, bom dia! Fala CJ, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá ligado com a gente no 98 Esportes. A preparação segue a todo vapor na Toca da Raposa 2, porque o Cruzeiro tem duelo amanhã pelo Campeonato Brasileiro, jogo contra o Vasco da Gama no Rio de Janeiro, 9h20 da noite. E aí, já falando também do clássico da próxima terça-feira e também das repercussões
do último clássico da última terça-feira, o Caio Jorge foi denunciado pelo STJD. A Procuradoria enquadrou a conduta do Caio Jorge no artigo 254, que trata de jogada violenta, mesmo que sem a intenção de causar dano ao adversário, e prevê uma punição de suspensão de 1 a 6 partidas. O Cruzeiro já preparando a defesa para o jogador. O STJD não divulgou ainda a data do julgamento, mas a previsão é de que isso seja na próxima semana. Então, a princípio, para o Cruzeiro, o Caio Jorge não preocupa para o próximo clássico da Copa do Brasil, não, tá? Mas agora, falando sobre o jogo entre Cruzeiro e Vasco, a equipe celeste com muitos desfalques para esse duelo. O Fabrício Bruno é um desfalque certo, jogador cumpre suspensão por 3º cartão amarelo. Também o Jonathan Jesus, e até uma informação importante, o Jesus treinou normalmente com a equipe do Cruzeiro ontem na Toca da Raposa 2, então ele não preocupa para o clássico, mas para esse jogo contra o Vasco, o Jonathan Jesus de fato deve ser poupado pelo técnico Arthur Jorge e também o Bruno Rodrigues. E antes de passar um provável time do Cruzeiro para vocês, eu quero falar da 98 Prêmios, porque o sorteio tá chegando, é no mês que vem, já em setembro, e você concorre a uma BMW X1 0 km ou R$300 mil no Pix, bilhetes a partir de 99 centavos lá no site 98prêmios.com.br. Quanto mais você comprar, mais chances de ganhar. E ainda tem promoções muito especiais lá nos combos no site 98prêmios.com.br. Acessa lá e não perde essa, sorteio já em setembro. Então, passando um provável time do Cruzeiro para vocês, um time mesclado, mistão do Arthur Jorge com Otávio no gol, William na lateral direita, João Marcelo e Lucas Vidalba, a dupla de zaga do Cruzeiro. Na lateral esquerda, Gabriel Rojas. No meio-campo, Zé Lucas, Matheus Henrique e Matheus Pereira. No ataque, Kenny Arroio, Kaique Kenji e Neisser Villarreal. Este é um provável time do Cruzeiro para o duelo contra o Vasco amanhã, 9h20 da noite. Com as informações do Cruzeiro para o 98 Esportes, Arthur Mesquita. Valeu, Arthurzito! Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.